sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casca City Podcast. E hoje nós vamos dar início com um bate-papo com uma das CEO, na verdade a CEO do Cais Coworking aqui em Cascavel, que é a Cláudia Franciosi, para não errar o nome, né, Cláudia? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje no nosso espaço, no nosso estúdio, até porque foi você que abriu as portas para nós, então é com muita alegria que nós te recebemos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ah, que coisa boa, eu que sou imensamente grata a essa oportunidade, né, de poder conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é o tema que eu mais amo falar. E sou muito grata por vocês estarem conosco, trazendo essa inovação, trazendo todo esse movimento, né, de mídia digital, de tudo que acontece. E estamos agitando, né? Isso é muito bom, obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos a nossa equipe, agradecemos aí sempre, na verdade, a gente sempre faz reuniões e sempre colocamos o Cais assim também como uma base, né, nossa casa, hoje. Sim. Profissionalmente. Sim. Agradecendo quem está inscrito. E para você compartilhar também, chame seus amigos, convide aí as pessoas para assistirem, se inscreverem no nosso canal e participarem também e acompanharem nós nas redes sociais. Agradecemos também aos nossos parceiros. Hoje nós estamos aqui com mais um parceiro, dando início aí ao pontapé da nossa parceria para que as empresas também possam divulgar as suas marcas, falar dos seus produtos, dos seus negócios. Nós temos aqui também o Anderson, que é o Forte Estilo Corretor. Caso você queira comprar um imóvel, investir, locação, fale com ele, viu? Nós temos a Helva Móveis Planejados, são os móveis aí sobre medida para sua casa, tá bom? Também, para você precisar aí, conte com o Renato Silva da Helva Móveis Planejados. E também com a Suelen, a pessoa que vos fala aqui sobre consultoria voltada para vendas, treinamento, vendas, consultoria, toda a equipe aí da sua empresa, estou à disposição para poder atender. Agora vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, parabenizando você com os seus 25 anos de expertise, hein? É bastante tempo, né? Não vou pedir a sua idade. Olha, 25 mais um pouquinho... Nada assim que não dê uns 40, né? Ah, mas então, tá bom, né? Eu quero, na verdade, assim, eu tenho 33, então, assim, eu tenho 16 anos de experiência na área de comercial, mercado, enfim. Mas é bom a gente falar isso com orgulho, porque às vezes você pensa 25 anos, mas 25 anos também na área de relações públicas, contabilidade, vendas, recursos humanos, gestão empresarial e outras coisas também. Sua formação é administração de empresas pela FAG aqui em Cascavel, né? Isso, Eu acredito assim que os meus 48 anos, né? Entregou a idade. Eu tenho 48 anos, sou casada há 28 e tenho 3 filhos, né? E pra mim, assim, é um orgulho falar, sim, a minha idade, porque uma trajetória profissional, ela não se conquista de um dia para o outro, né? São convivências, são com experiências e é isso, assim, que acrescentou pra mim hoje, né? Estar com o Cais aqui e amar o que eu faço, né? Isso é bom, uma das coisas que minha mãe sempre fala, né? Fazer com amar o que faz. Uma das coisas que meu pai sempre usa bastante é capriche. Meu pai usa uma palavra bem forte. Às vezes nós vamos iniciar alguma coisa e ela fala assim, capriche, porque quando você faz com capricho, com zelo, com cuidado, eu sou muito perfeccionista, então não é buscar o perfeccionismo, mas é ter aquele zelo, aquele cuidado para que a gente possa fazer algo muito bom. E você falando do coworking, eu quero que você conte, porque como que surgiu a ideia de criar um coworking? Porque às vezes, igual você disse, às vezes nós pensamos que não é da noite pro dia, mas às vezes uma ideia ela vem rápida. Mas conta pra nós como surgiu a ideia de montar um coworking, de onde veio isso? Esse espírito empreendedor que eu acredito que eu tenho, né? Eu tô sempre observando qual é a necessidade latente que tem que eu ainda posso suprir, né? Que eu posso criar alguma coisa. E o coworking, ele veio de uma necessidade que eu tive em 2009, de uma mudança comportamental minha profissional. Eu estava insatisfeita, não estava feliz com o que eu estava fazendo, não estava realizada. Tinha uma formação aí que havia me formado fazia poucos meses e toda a minha, né, experiência profissional anterior. E visto que, na época, a condição financeira não me permitia eu ter um escritório sozinha, eu não era nem só a condição financeira de manter um estúdio privativo sozinho, eu tinha uma dificuldade de trabalhar sozinha.
Eu necessitava ter alguém para trabalhar comigo. Eu nunca gostei de trabalhar sozinha e foi um desafio muito grande empreender sozinha. O meu já é o contrário. Eu tenho uma facilidade enorme em ficar sozinha. Mas daí é para concentração, assim. Isso. Eu acredito que a ideia do cowork também é você proporcionar aos outros uma economia financeira e também essa forma de compartilhamento. Isso. E nessa época foi muito legal porque eu precisei compartilhar o meu escritório. E ali eu percebi que tinha um produto surgindo, existia uma inovação no modelo de negócio de trabalho, né? E a gente poderia compartilhar, sim, os ambientes, não pelo fato de reduzir custos só, que isso hoje é o de menos. Até porque hoje, né, o nosso cowork é um dos coworks talvez mais caros até da região aqui. Mas porque a gente agregou muito valor a isso, né? Então, hoje nós oferecemos uma infra que realmente vale a pena ter. Mas, na época, o que me levou a compartilhar foi essa situação. E o meu esposo, ele sempre dizia assim, você tem que ter os pés no chão para você abrir um escritório. Não adianta você abrir um escritório e você não ter um planejamento, já não ter uma carteira de cliente, né? E na época eu não tinha carteira de cliente. Mas você atuava em qual segmento? Eu tinha saído de 10 anos de contabilidade e tinha me reinventado na área de consultoria de empresas. Mas eu era recém-formada e não tinha uma carteira de cliente atuante ainda. E a consultoria também era para o segmento de contabilidade? Não, era para consultoria organizacional para empresas. Ah, era outra mudança também. Eu já fazia isso sem formação. E para mim era muito fácil fazer isso. Mas quando você sai de um trabalho de 10 anos e você enfrenta a sociedade novamente, para você conquistar o seu cliente, fazer uma carteira de cliente, demorou muito tempo para isso. E na época não tínhamos ferramentas como Instagram, Facebook, né? Era tudo ainda muito no boca a boca. Isso antes de 2009. Isso foi em 2009. Ah, 2009, sim, isso. 2009 eu fiz um treinamento que mudou a minha vida, que foi o Empretec. E foi ele que foi divisor de águas na minha vida profissional. Porque lá realmente eu vi quem era a Cláudia. Sim. Eu vi quais eram as minhas limitações como empreendedora. E eu tinha muitas limitações. Das 10 características empreendedoras mais importantes que tem, né, as 10 habilidades, eu tinha 7. E 3 eu não tinha, que eram as que não me permitiam ter sucesso. Aí, quando fiz o Empretec, eu convidei meu cunhado para a gente compartilhar uma sala para dividir custo a princípio, porque ele era da área de arquitetura e eu da área administrativa, né? E foi muito legal, porque o estagiário dele trabalhava conosco, logo já se formou, pediu se podia ficar conosco na sala. Logo um amigo também já veio, gostou do ambiente, porque o que eu fazia de diferente? Mas era uma sala com várias mesas? Era só uma sala com várias mesas. Ah, sim. Mas era de 40 metros quadrados. Uhum. E logo, a gente estava em 8 pessoas dentro de 40 metros quadrados. Não tinha mais como ficar. Só que o ambiente era tão acolhedor, porque o que eu prezo, Sueli, que eu acho que é super bacana. Se você sai de manhã para ir para o seu trabalho, você tem que chegar lá e encontrar o melhor ambiente possível, né? Com uma energia boa, com um cafezinho gostoso. E eu sempre fui muito relações públicas. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de indicar. Isso é nato meu. Eu nasci com isso já desde muito pequena. Eu já fazia esse tipo de relacionamento entre as pessoas da minha família. E foi muito bacana porque a gente percebeu que estava apertado. 8 pessoas dentro de 40 metros já não dava mais. E eram 8 profissionais de áreas diferentes. E surgiu então a ideia, eu falei pro meu cunhado, olha, eu gosto tanto de administrar o ambiente, né? De cuidar da limpeza, do cheirinho, dos vasinhos de flores, do café quentinho. Que tal a gente alugar uma casa e ir, né, trabalhar dentro dessa casa, dividindo os espaços de quarto, cozinha, já aproveita a cozinha, lavanderia e tal. E deu super certo, a gente fez isso, lançamos uma proposta aí para comprar essa casa que era aqui. E no meio do cais ela ainda existe, essa casa, ela tem uma energia assim de prosperidade muito grande. E nós demos início então ao trabalho compartilhado ali. Mas então no início aqui foi compra ou locação? Foi uma compra. Foi uma compra. Uhum, então desde a ideia do início
Sempre foi nesse local. Sempre foi esse local. E ela era uma casa normal que eu alugava, né, do meu esposo, porque eu sou inquilina do meu esposo, porque essa casa tem que dar lucro, senão não vale a pena, né? E é algo que todo mundo ri. Poxa, mas você paga aluguel pra ti mesmo? Sim, não, eu não pago aluguel pra mim mesmo. O Cais paga aluguel, né? Que é diferente. Isso em investimento, isso até é importantíssimo. Até porque existe o Cais CNPJ e a Cláudia pessoa física. Exatamente. Gosto de falar desse momento, assim. E aí a gente criou essa ideia de compartilhar junto, mas não tinha um modelo de negócio. E começou a me preocupar muito, porque na época vinham estagiários, né? Pessoas que trabalhavam de freela. E eu fiquei com medo. Eu falei, puxa vida, e se uma hora der uma ação trabalhista para mim, né? Fui atrás, então, de um consultor da IOB, um amigo meu, Osvino, que somos muito amigos de longa data. E ele falou, Claudinha, você conhece o modelo de cowork? Eu falei, não, nunca vi falar. Ele falou, vou te mandar um link. Mas ele me mandou um link em inglês e na época eu falei, puxa, como que eu vou ler isso aqui, né? Opa, Google Tradutor. Falei, nossa, mas Estados Unidos já tem essa metodologia. É isso que eu ia falar, porque é uma ideia de fora. Sim, lá é normal isso pra eles. Sim. Eles compartilham casa. Compartilham tudo e isso é muito bom, né? E eu falei, nossa, nós estamos tendo um comportamento já de um produto novo e nem sabíamos, né? E foi legal porque eu fui atrás, Brasil não tinha ainda. E logo ali, 2 meses já veio para São Paulo e Rio. E logo também já veio a Curitiba. E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer o Next Cowork, marcamos uma visita e eu me encantei pelo modelo de negócio. Eu falei, é isso que eu queria. É poder compartilhar o capital intelectual das pessoas no mesmo ambiente. Que é o que rola aqui dentro do Cais hoje, né? Quanto capital intelectual que tem, né? Hoje, uma empresa que tem vários escritórios de advocacia é a área de direito. Contabilidade, né? Áreas contábeis. Mas você ter um espaço para que você possa dar a oportunidade para que todas elas se relacionem é diferente. E existia um paradigma muito forte em Cascavel. E era muito difícil pôr na cabeça das pessoas que você não precisava ter uma sala de frente para a rua com o seu nome, ter uma placa com o seu nome para você ter sucesso. E eu tinha assim uma gana de quebrar esse paradigma, porque eu sempre fui de falar assim, que o diferencial não está no nome, não está na infraestrutura, o diferencial está na pessoa. Sim. É ela que vai fazer a diferença do produto dela. Né? E eu consegui, com aí um período de 3 anos, a gente já tinha emplacado o modelo de negócio em Cascavel. Nesse período, nós buscamos a marca Next Cowork, eu sou grata até hoje, porque foi o meu pilar, foi a minha formação, né? E hoje eles são um dos maiores aí do Brasil. E sou muito grata a eles. E nos trouxe aí condições de trazer um modelo novo para Cascavel, onde muitas pessoas diziam, você é louca. Você vai trazer isso aqui, Cascavel não vai aderir. Eu falei, Cascavel adere sim. Cascavel é uma cidade moderna. É uma cidade onde as pessoas podem dar oportunidade a outras de criar novos negócios e novas conexões, né? Agora que você falou em relação às pessoas, o que elas disseram, se você tivesse ouvido elas, você... Sim. Onde é que você estaria hoje? Já pensou? É por isso que eu digo assim, o empreendedor, ele tem que ter uma autoavaliação dele muito grande de como ele empreendedor, como ele empreende a pessoa dele, como ele empreende o negócio dele. Porque se ele tem propriedade do que ele sabe fazer, não tem como as outras pessoas não acreditarem no produto dele. Mas quem vai mostrar essa propriedade em primeira mão é ele, né? É a própria pessoa quando ela quer algo. E não adianta, né? Geralmente, quando vem algo novo assim dentro de uma cidade, para um comércio, enfim. O que vivemos, né, há 2 anos mais ou menos atrás em relação à pandemia, deu um boom aí em relação à tecnologia. Sim. Então, tudo vai inovando, tudo vai crescendo, tudo vai melhorando. E as pessoas estão aí para isso, na verdade. Se você não tivesse tomado essa decisão há tantos anos atrás... O Cais vai completar quantos anos? Ele vai completar agora 12 anos. 12 anos. Então, se você não tivesse tomado essa decisão, não teria. E, na verdade, às vezes, não é nem pela Cláudia. E poderia ser outra pessoa trazer essa ideia para Cascavel e tá tudo certo. Mas eu digo no sentido, assim, que quando existe um chamado, existe um propósito, existe uma intenção. Se você sempre quis isso desde pequena, é interessante
colocar no papel, buscar, ir atrás. Ficou um período, né, como franquia e se tornou Cais. Isso. Após quanto tempo? 3 anos e meio depois, uma agência de publicidade que estava aqui dentro, a Caixote, hoje já não existe mais, mas eles acreditaram muito na minha maneira de conduzir o cowork e eles falaram assim um dia: Cláudia, por que você não cria a tua própria marca? Porque nós tínhamos dificuldade em implantar algumas atividades que Curitiba fazia. Até porque nós temos uma diferença de comportamento do curitibano. Totalmente. Totalmente. E eu comecei a criar, para mim não deixar o meu negócio parar, eu tive que começar a criar ações dentro do nosso cowork que eu conseguisse, né, capturar aí o desejo do cascavelense de vir para o meu coworking, né? E foi muito bacana, porque a gente acabou criando um modelo nosso, da nossa cidade, e fizemos uma reunião com os coworks, o que eles achavam de nós trocarmos o nome do Cais, né, do Nex, e escolher um nome para nossa cidade. Foi unânime, assim, que todo mundo achou que seria legal. No momento, eu até me questionei se eu não estava desonrando o conceito de cowork, né? Tirando a marca Nex, passando para Cais. E foi o momento onde eles chegaram e falaram: Cláudia, a gente também está mudando o nosso modelo de negócio e nós não vamos mais trabalhar com franquias. Então, você está certíssimo, está no caminho certo, né? A gente vai aí ficar orgulhoso de você continuar com outro nome, porque o que a gente quer é realmente isso, essa conexão, mas você vai ter realmente que criar, né, a personalidade de vocês. E visto que nós já tínhamos a parte da frente em containers, que foi o boom do nosso negócio em 2013, por aí, a gente escolheu um nome que fosse, né, trouxesse um pouco da conexão do container para o nosso negócio, porque eu sempre fui muito de essência, né? Qual é a essência do teu trabalho? Qual é a sua essência? Né? O que é que tem de mais importante no teu trabalho, né? E foi muito legal, porque a gente conseguiu, né, através de uma cowork, fizemos um brainstorm uma tarde com todos e começamos a escolher nome, ver o que conectava com container e tudo mais. E na manhã seguinte veio o nome, a sugestão de Cais. E eu falei: o que é Cais? Eu falei: coloca aí no Google. Pai que Google, eu quero vou pesquisar. A primeira definição. E olha só que bênção. A primeira definição veio assim: Cais é o lugar mais importante de um porto, aonde as bases precisam estar firmes e fortes para as embarcações chegarem e saírem. Tá explicado. Tá explicado. Vou fazer um comentário em relação ao que você disse dos containers. Você disse 2013. Eu me lembro que eu passava aqui na frente e eu via os containers e pensava que era uma empresa de peixe. Olha só. Então, assim, a gente não tem nunca parei para ver o que era nem nada. Daí fui convidada a vir um evento aqui alguns anos após. Mas eu me recordo que eu passava e remetia realmente essa intenção. Porque como eu morei em Florianópolis, né, é normal você ver container e o pessoal lidando com peixes, isso, né? Na beira do mar. Lá tem muita também quiosque de lanche que eles fazem, né? Os food park, que eles hoje, atualmente, aqui em Cascavel também tem. Mas remetia muito isso, me remetia a mar, me remetia a uma distribuidora, uma empresa que terceirizasse, sei lá, um recebimento de carga de peixe para Cascavel. Mas nunca pensei que seria um espaço para escritórios. Então, depois que eu conheci, que eu me apaixonei, eu falei: é um lugar muito interessante. E o interessante, além de ter toda essa estrutura que você oferece, é o aconchego aqui. Então, em relação aos seus colaboradores, a gente sempre conversa aqui como que eles estão, como são, o atendimento é totalmente diferente. Isso é muito válido também. E quando você fala que o Cais é uma escolha, o nome é o lugar mais importante e mais seguro, a gente se sente também, como é que eu posso dizer? Seguro aqui dentro, sabe? Com toda a estrutura, a recepção, a cozinha, a segurança que o Cais passa. Sim. E é interessante também para quem chega e também para as empresas que vão, né? Sim. Porque aqui pode ser o início de algo e a abertura para que muitas empresas sejam conhecidas. E muitas empresas que passaram por aqui hoje já têm suas, né, mega estruturas aí de trabalho e outras já não estão mais em Cascavel, estão com super sucesso fora. E eu digo assim que esse modelo ele me permite
avaliar os melhores negócios que estão no mercado na atualidade. Porque tudo que tem de ponta, tudo que tem de mais inovador e até mesmo para teste, né? Startups e tudo mais, primeiro vem para um cowork. Então, isso é fantástico porque, além dele ser uma cooperativa que se mantém, né, por conta de um usuário ter uma profissão, o outro ter outro e demandar da profissão que está aqui, né, ele ainda consegue startar vários negócios novos e ver esses negócios progredindo e fluindo no mercado, né, nesse mundo empreendedor. E em relação a todo mundo que está aqui dentro, qual que é o mais antigo? Nós temos a Charlene com a Charlando Espanhol, que ela está há 10 anos conosco. 10 anos. É. E em todos esses anos, agora vai completar 12, tu tem uma média de quantos empresários já passaram por aqui? Uau, não fiz essa média ainda, não? Mas sabe que vou fazer para um próximo podcast. Porque já, é interessante, né? Hoje, aqui dentro, você tem quantos ancorados? Sim. Nós temos uma média hoje de 80 profissionais, interno e externo. Ah, né? Entendi. A soma. A soma. Entendi. Externos até dá até mais, mas assim, que são do cotidiano, do dia a dia, mais ou menos uns 80. Essa é a nossa capacidade, né? Em relação a todos os seus serviços, falando, você pode falar um pouco para nós quais são o que o CAIS oferece, qual é o diferencial em relação ao seu espaço hoje de coworking? Sim. Falando de governança, né, que hoje está tão falado de ESG, que é governança, que é sustentabilidade, Sim. que é tudo isso, eu acredito que uma governança bem feita, ela só consegue, assim, passar positivismo para quem vem para cá. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos experiência, sim, no modelo de coworking. Nós temos aí uma vida financeira saudável, que isso é importantíssimo para vocês que aportaram aqui, porque a empresa, o coworking, ele precisa estar sustentável, né? Ele tem que ser uma empresa sustentável no financeiro, nas ações, na sociedade e tudo mais, né? E o CAIS hoje, ele se porta dessa maneira, contanto que nós temos aí o projeto do selo verde. O CAIS é totalmente sustentável hoje, é energia solar, né? Nós temos hoje um modelo de sustentabilidade que ninguém imagina que a gente consegue ajudar tanto o mundo como a gente sabe, com números comprovados que nós temos através aí da administração da engenheira a Bruna Saara, que é a que cuida do nosso projeto. Ela também é cowork, né? Através dos números que ela apontou agora em dezembro de 2023. E essa ideia, tanto quanto o teu selo verde e também toda a ideia da sustentabilidade, energia solar, esses apoios, esses serviços que você faz. Quando você vai como mentora para uma empresa ou para um empresário que quer abrir um cowork, você leva essas ideias, é aceito isso? Sim. De uma maneira hoje, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando do reciclado, separar o lixo orgânico, né, o papel, enfim. Nós estamos falando de outras coisas também. Sim. De energia, nós estamos falando também na parte de reciclagem, na parte do recolhimento de lata, de tudo isso, para que até os lacres de lata sejam utilizados para fazer uma cadeira. Isso. Então, a aceitação, às vezes, das pessoas é diferente por elas não terem a informação. Sim. Então, você leva isso em cima dos seus projetos quando você vai ser como mentora para um empresário? Sim, a gente leva. Porém, ainda existe uma resistência muito grande da pessoa assumir a responsabilidade de manter o projeto, porque o mais difícil é a educação de tudo isso, né? Hoje você consegue comprar aí parcelado a energia solar, né? Todas as placas, financiamento e tudo mais. E quando chegou era diferente a ideia. Há 10 anos atrás, ninguém queria saber de energia solar. Ninguém queria. Todo mundo tinha medo. Exato. Então, hoje se vende energia solar por assinatura. Isso. Olha o diferencial. Olha o diferencial, né? Então, assim, o mais difícil de tudo isso é você conseguir conectar as ações sustentáveis dentro da empresa com as pessoas que demandam dessas ações. Por exemplo, nós temos aí um projeto junto ao Rotary Inspira, que é de tampinha e tampa de tampinhas de plástico, Sim. né? Lacre e tampinha. Aí nós temos aí um coletor de óleo que coleta o óleo que é utilizado nas casas e transforma em biodiesel. Aí nós temos a energia solar, que isso só beneficiou aqui dentro do ambiente, porque hoje a gente está conseguindo pôr mais ar-condicionado, melhorar a qualidade de vida interna, por conta desse benefício da redução de custo na energia, né? E nós temos ainda a coleta de seletiva normal e a coleta de eletrônicos.
que forma caixas e caixas de lixo por mês. Então, de peças que as pessoas não utilizam mais em casa. Isso, que trazem para cá. Então, assim, e algo muito legal que nós temos, que ninguém vê isso, é a borra do café. Como nós produzimos e fazemos muito café no cais, nós temos uma produção de lixo orgânico muito grande, que é o pó de café e o próprio filtro. E a saída vai para onde? A gente tem uma compostagem com minhocas californianas e nós transformamos isso em adubo. Então, no dia do meio ambiente, lá no final do ano, a gente traz esse adubo feito pela nossa composteira e presenteia os coworks dentro de um pacotinho para ele levar para a florzinha, para a horta dele, ou para simplesmente chegar numa árvore e colocar aquele adubo ali. Então a gente consegue fazer essa transformação também. E isso tudo é o que toda essa estrutura que você oferece, que você tem como suporte de sustentabilidade, o selo verde é o que certifica. Isso, o selo verde é o que certifica, porém são as ODS, né, que são aí todo o meio que o mundo está exigindo. ODS significa? São ações em que as empresas fazem que qualificam ela se ela é sustentável ou não. Ah, entendi. Então, hoje não adianta só recolhermos o lixo e separarmos corretamente. Hoje é ecológico o seu comportamento. Hoje, qual é o comportamento do CAIS Coworking e dos atuantes aqui dentro do CAIS ecologicamente correto, como ser humano. Uhum. Então, por exemplo, o CAIS me ajuda no projeto da Casa Dona Vani, Sim. que é um projeto social que nós temos, que é um projeto onde acolhe pessoas que vêm a tratamento médico em Cascavel e não têm aonde ficar. E nós oferecemos o pernoite, o café da manhã, o almoço e o jantar. E o CAIS, esse ano, nos ajudou a arrecadar quase R$20 mil para manter essa casa. Então, querendo ou não, são ações benéficas que o ser humano faz aqui dentro e que ajuda a transformar a comunidade. Isso é importante. Em relação a essa parte da Casa Dona Vani, eu conheço de nome. Uhum. Nós queremos conhecer lá, saber como é que funciona, até porque é importante saber que em Cascavel, as pessoas que vêm de fora, que não têm condição, né? Sim. Tem uma porta aí, tem uma casa que possa acolher eles. É importante. Volto a parabenizar por tudo isso, porque Obrigada. Às vezes a gente pensa, né? A gente tem intenção de fazer alguma coisa, mas sozinha não fazem. Você tem uma equipe, né? Quando a gente fala de governança aqui dentro do CAIS, a gente vê a sua equipe toda trabalhando em prol do resultado em comum. Isso, do servir, né? Do servir. Nós temos uma frase que é muito comentada aqui dentro do CAIS, que é: a essência do sucesso é o amor pelo que se faz. E sem amor não tem como a gente ter sucesso. Porque só vai ter sucesso aquilo que você faz com aquela propriedade, com aquele ânimo. E para isso tem que amar o que faz, né? E o CAIS, com esses projetos do Selo Verde, né, com o projeto de sustentabilidade social, a gente consegue ir transformando um pouquinho por dia quem chega aqui também. Hoje nós já temos clientes dos nossos coworks que já trazem lixo para nós recolhermos aqui também. E daí tem empresas, você falou, você leva para outros, né? Na sua mentoria, levo. E eu tenho que falar assim, o primeiro momento que você tem que se preocupar hoje é com o mundo. Porque a gente se preocupa geralmente conosco ou com a nossa empresa, mas não vê que talvez nós somos os maiores produtores de lixo. E tem que lembrar sempre também, agora que você falou em relação a outras empresas, clientes que trazem as coisas aqui, falar também de uma maneira aberta para que às vezes a comunidade não saiba que tem um lugar ou às vezes uma empresa que pensa nessa situação, né? Porque pela prefeitura tem o dia do lixo e tem o dia da reciclagem, mas tem muita gente que não tem um descarte certo, tanto quanto do óleo, tanto quanto às vezes da borra de café. Então, para poder também avisar, dar essa informação, passar para frente e fazer com que mais pessoas possam ser alcançadas e trazer essa ideia. Exatamente. Fazer com que elas possam trazer, né? Eu falo porque lá por casa a gente tem o óleo, né? Então minha mãe descarta para fazer sabão. Então, trazer para que possa ser utilizado de uma outra maneira. Sim. Inclusive, né, às vezes a pessoa diz assim: o que é sucesso para você, Cláudia? Sucesso para mim é estar posicionado muito bem com o meu modelo de negócio, ajudar a minha comunidade,
né? Então, no meu modelo de negócio, eu ajudo os meus clientes. Ajudar a comunidade com um projeto social e ajudar o mundo com um projeto de sustentabilidade. O nosso projeto, se você hoje disser assim, quanto você gastou? Nós não gastamos quase nada. Porque a energia solar nós já quase conseguimos fazer já o retorno dela total, né? E os lixos é tudo tão simples e é tudo tão fácil de coletar que quase não tem custo. E é diário. É diário. Em relação ao lixo, eu vou fazer um comentário. Eu tenho uma amiga que ela morou no Canadá e o marido dela tem uma empresa de reciclagem, faz a parte toda lá. E um dia na casa dela, eu até comentei com ela, falei assim, você está lavando o pote que vai descartar? Daí ela falou, sim, lembra que eu sou casado com um canadense que tem uma empresa e lá a cultura deles é o diferente. Então, assim, terminou um pote de doce, eles lavam o pote de doce e fazem o descarte limpo. Para que vá para a empresa de reciclagem limpo. Então, a empresa de reciclagem poupa nisso. Mas é uma cultura da região. O meu irmão, ele tem uma separação. Ele mora em Serranópolis, lá separa o plástico do orgânico. E a cidade tem uma regra, uma lei, que se você não fizer essa divisão de lixo, você é multado. Então, talvez se pesasse no bolso também do brasileiro, talvez pensaria diferente. Mas também é uma cultura da minha cunhada, já é de hábito dela fazer essa separação. Então, as pessoas, às vezes, começar em casa também. Trazer isso para o trabalho é interessante. Isso, foi bem legal você comentar isso, porque quando nós fomos buscar o projeto do Meu Lixo Cuido Eu em Curitiba, o engenheiro, né, ele me falando do projeto, e eu falei, nossa, vou levar para Cascavel já essa ideia e tal, né? E ele disse assim, Cláudia, posso dar um conselho para você? Primeiro comece por você, que já vai ser difícil. Aí dentro da sua casa, com seu esposo e seus filhos, vai ser muito difícil. Ele falou, depois você vai para sua família, aí você vai para o seu trabalho e você vai para a sua comunidade. É assim que se faz um projeto de sustentabilidade. Porque é muito difícil ter a consciência da reciclagem. Porque como você falou, lá eles lavam. Sim. Você imagina, se nós colocarmos tudo sujo no lixo, as pessoas que vão ir separar esse lixo, elas já vão se contaminar. Né? Então, o lixo, com certeza, se ele estiver sujo, ele vai trazer maiores contaminações, né? Então, nós temos que pensar sim nisso. E já estamos pensando tarde, né? Olha o efeito estufa que nós estamos passando já agora, né? Já está derretendo gelo, já tem, né, mais queimadas. E nós já estamos tarde para fazer isso. Teria que ser para ontem, né? Tem que ser. Na verdade, igual você falou, tem que ser pensado desde lá, né? Desde casa. E desde pequeno, na verdade, também. Né? A escola ensina bastante essa parte, mas é só no dia também lá dia da árvore, dia do meio ambiente. Do meio ambiente, que daí eles passam algum tipo de informação. Vamos falar sobre esse presente aqui que você entregou para nós quando você chegou. Eu nem abri ainda, mas já agradeço. Quer falar sobre oral? Não. Não, abre para você ver. Que bacana que você vai encontrar aí. O Cais, ele traz alguns mimos úteis para o empreendedor. Então, pensando que o empreendedor chega aqui, às vezes, ele tem reunião de manhã e à tarde. Às vezes, ele tá na correria do dia a dia, ele vai chegar em casa, às vezes, lá de noite só. Então, nós criamos um kit de higiene bucal, que você vai agora ter contato. E com a nossa frase, né? Porque a nossa frase, ela tem que estar estampada em todos os lugares possíveis aí. Olha! A essência do sucesso é o amor pelo que se faz. Isso. E ele é um modelo todo clean, que você pode inclusive levar na mesa do restaurante, já pode ir no banheiro, fazer a sua higiene. Ele é para realmente pôr na mochila junto com o computador, né? Aquela bolsa de trabalho. Fio dental, escova e um creme dental com flúor. Isso nós temos à venda na nossa loja aqui do Cais. Que lindo. Eu tenho um kit também, mas agora eu vou ter que trocar. Olha aí, vai ter que substituir. Vou ter que fazer essa troca, essa substituição. O meu é rosa, eu vou pro preto com azul e tá ótimo. Olha só, tá tudo Muito certo. obrigada. Tem mais alguma coisa aqui no Cais, por exemplo? Você falou dos serviços, né? Sim. Em relação a... Nós temos a lojinha.
tem os espaços, quer compartilhar Sim. com o que mais você tem, né? Isso. Além das salas. Das salas. Então, a princípio, a pessoa pensa um cowork em infraestrutura de escritório, né? Mas o nosso CAIS, ele vai mais além do que isso. Além da infraestrutura para escritório, que é uma das melhores, porque nós temos tudo de ponta, internet de ponta, atendimento, né? Praticamente 24 horas, Sim. porque a nossa equipe trabalha até as 10h30 da noite. Então, além de todo esse benefício de infra, nós temos as conexões, que são os nossos eventos, os nossos cafés, né, empreendedores, e todos os eventos que nós fazemos no CAIS é com o cunho de desenvolvimento de habilidades empreendedora. Então, sempre você vai ver que aquele evento vai te desenvolver em alguma habilidade. Até eu trouxe para você um marca-página, que é com as nossas 10 habilidades empreendedoras, e nós trabalhamos ela durante o ano todo. E, além disso, nós oferecemos também a parte, né, de conveniência, e está melhorando a cada dia. Agora, inclusive, começamos já o ano com inovação na nossa lojinha de conveniência. Temos também a nossa loja de produtos esportivos, que é o UFC Cascavel, e que, para mim, é uma honra tê-los aqui, porque eu acho que nós precisamos valorizar, né, a nossa cidade, o nosso time de futebol, o que tem de bom em Cascavel. Cidade tem muita coisa e, principalmente agora falando do futebol, apoiar quem é da cidade. Quem é da cidade. E o UFC, pra mim, ele mora no meu coração, porque eu digo assim, hoje encarar, né, competir aí com demais times, tudo é pra quem realmente entende disso. E Cascavel está, né, nessa evolução do esporte, e o esporte está sendo levado para as famílias de uma maneira muito linda, né? Famílias participando dos jogos e tudo mais. Então, nós temos o espaço do UFC Cascavel aqui dentro como um apoio, e isso nos traz, assim, uma honra em poder contribuir com a nossa cidade também, né? Uma das coisas legais que eu vi, que agora foi lançado no final de 2023, é as indicações. Me fugiu o nome agora. Ai, perfeito. Mas perfeito. É algo que veio para ficar e é mais uma das oportunidades que o CAIS oferece. Pode falar um pouco mais sobre qual é a vantagem de... Isso, nós conseguimos compactar 11 anos de conexões dentro do Ancorados no CAIS. Sim. Então, Ancorados no CAIS pode ser o cowork, que já tem um plano conosco, seja de locação de sala, ou de pacote de horas, ou de outros produtos, né, que nós temos. Ou então pode ser o comércio local, que também queira estar presente na nossa comunidade. Não precisa estar aqui dentro. Não precisa estar aqui dentro. Nós temos o Ancorado no CAIS, que é um produto. Ele é um produto para divulgar as empresas, para que as empresas possam ter a nossa comunidade como um apoio para a venda, né, para a divulgação dos seus produtos e serviços, e ainda contemplar voucher de descontos, porque hoje todo mundo quer ganhar dinheiro, né? O tal do cashback. Eu pago agora e lá na frente... Isso. Um bônus, um desconto, uma promoção, um brinde, uma cortesia. Exatamente. E acho que todo mundo consegue, todos os empresários que estão no CAIS já estão se dispondo a isso, está aumentando cada dia, né, o nosso Ancorados no CAIS, e também para ter essa abertura dos outros profissionais de fora estarem conosco aqui. Então é um projeto muito legal que já foi validado de 3 anos. A gente ficou validando esse projeto. Hoje ele já está no nosso site e ele se tornou um produto já, né, que já está aí no nosso portfólio de produtos e serviços. Isso é muito bom, né? Porque vai inovando, vai desenvolvendo, sempre pensando nos outros, não só em quem está aqui dentro. Isso. Então, é oportunidade para empresas também de fora. De fora também. Por que eu penso isso? Porque aqui dentro nós temos segmentos diferentes, mas não temos todos. Sim. Então, nós queremos que aqueles segmentos que ainda não estão aqui dentro também possam estar aqui e fazer parte da comunidade de cowork, né? É uma comunidade, nós temos hoje... o nosso melhor momento do cowork está acontecendo. Nós estamos com a casa cheia, nós estamos com... Eu sempre digo assim, para estar no CAIS tem que ser gente que sabe o que quer, que sabe o que faz, que gosta do que faz, porque senão o próprio ambiente expele ele não fica. E todos que estão aqui são pessoas que estão assim com muito trabalho,
mas que acima de estar trabalhando bastante, estão preocupados em fomentar a nossa comunidade também, ajudar nesse crescimento que nós estamos aqui, de indicações, de feedbacks, porque o cowork ele precisa ter esse feedback, né? O meu colega da sala do lado me dá um feedback bacana de algo que eu posso melhorar, e olha que extraordinário isso, eu não precisei nem pagar por isso, porque os feedbacks são tão saudáveis aqui dentro que tudo faz crescer. E algo muito legal na cultura do CAIS que eu prezo é a questão dos comentários, né? Então aqui dentro nunca vai fomentar fofoca, coisas ruins, assuntos ruins. Época de Covid, por exemplo, a gente nem falava do que estava acontecendo lá fora aqui dentro. A gente manteve com todos a metodologia de higiene que foi necessária, mudança comportamental. Porém, a gente não falava das tragédias, das coisas ruins, porque isso já estava acontecendo, já tinha, né, as redes que já divulgavam isso. Então, aqui dentro, a gente não mantém esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque aqui dentro é o santuário do trabalho de cada profissional que está aqui. Aqui tem a pessoa passa mais tempo aqui do que na própria casa. Exatamente. Ainda mais quando você atende das 8 às 22. Sim, nós temos... tem profissionais que até passam das 22 às vezes. Então, o ambiente tem que estar gostoso, tem que estar prazeroso para ele estar aqui, né? Essa é a intenção também, né? Foi uma das opções, uma das coisas que a gente colocou na balança também. Né? O Anderson sempre fala, é gostoso vir pra cá, é gostoso ficar aqui. As pessoas que estão aqui, e uma das coisas que você falou em relação ao ambiente, quando eu morei em Florianópolis, lá tem, se você passa de 8 meses na cidade, a cidade te acolhe. Se você não ficar 8 meses, você não adianta voltar que não fica mais. Mas é o ambiente mesmo, seu ambiente, é as pessoas, é o lugar. Porque tu sai da sua casa, tu se prepara para ir pro teu ambiente de trabalho. Tu chega lá, tu tem fofoca, tu tem reclamação, tu tá num ambiente que você não se sente bem, além disso, tu não vai produzir. Então é interessante, não importa. Às vezes nós entramos de dia, saímos de noite, nem percebemos o dia passar. Porque você faz as coisas. Isso. E o ambiente oferece isso. O ambiente acolhe isso, que é muito interessante. Uma das coisas que você falou em relação ao que os encontros que tem aqui, que é os cafés, os eventos, isso tudo é interação entre os próprios membros, mas está aberto também a terceiros, né? A outras os nossos pessoas. Eventos a gente abre, né, para terceiros, quem quer participar, aproveitar a oportunidade, muitas pessoas vêm e acabam se tornando nossos clientes aí depois, porque vê que realmente vale a pena, né, o investimento. E o legal, Suelen, é que esses eventos, a prática dele, ele vai trazendo tanta mudança comportamental no profissional que ele começa a se sentir tão bem em casa que ele começa a mudar a habilidade empreendedora dele. Então, já chegar, dar um bom dia, se conectar com a pessoa que está do lado já vira rotina. Sim. Falar um pouquinho do seu produto, né, do seu serviço, já tá mais fácil, porque a oratória já tá até melhorando ali, né? Já consegue se comunicar melhor. Uma das coisas bacanas que nós gostamos aqui, tem várias, mas é o bolo da quinta-feira. E aí, quando a gente desce para comer e caso a gente não vê alguém, a gente já pergunta, e fulano, e ciclano. Parece que a gente sente falta, sabe? Né? Sente falta do João, sente falta, né, de uma outra pessoa que não tá, às vezes, no CAIS naquele momento, mas é do CAIS. Então, é interessante isso. E ali é um momento de confraternização semanal para que todo mundo, né? Isso. Que às vezes num pedaço de bolo você tem uma ideia para um projeto, aí tem as consultorias gratuitas, que às vezes a pessoa pode te dar uma ideia de alguma coisa que possa mudar. Isso é muito válido, é muito importante. Falta isso no comércio normal. Porque levar isso para dentro das empresas é difícil, a aceitação, porque as pessoas estão lá com uma fixação apenas de funcionário. Não tem essa visão diferente de fazer o a mais, de ter o a mais. E o CAIS mostra isso. Então é bem importante ter tudo isso. Os cafés, o café na recepção, a própria abordagem quando alguém chega, ali os sofás, esse aconchego, né? Nós saímos de casa para trabalhar, para estar num lugar melhor, e principalmente quando se passa mais horas, né? Isso. E se preocupar só com o seu trabalho, né? Porque a sua infra, a gente já faz esse trabalho para vocês, que é o que honra nós todos os dias, é poder oferecer isso, né? Porque literalmente um cowork, ele veio para servir.
Então, é servir um bom café, é servir um bom atendimento para o cliente do cowork que está aqui, né? E algo muito legal, Sueli, que acontece no nosso cowork, vou falar do meu, né? Do nosso Sim. aqui. É não fomentar a competitividade entre coworks. Então, olha que legal isso. Nós somos concorrentes, tem concorrentes aqui dentro? Tem engenheiros, tem arquitetos, né? Mas eles são concorrentes de uma forma muito saudável, porém eles não competem. Porque o modelo do negócio nosso não permite isso. E é o que torna prazeroso, porque às vezes, ao invés de ele ver como um concorrente que vai trazer, um afastamento para ele, não. Ele resgata aquele profissional e ainda fecha um projeto junto, às vezes, dividindo o conhecimento. E aí pega como lucros, parceiro. E pega como parceiro. Então, é esse fomento que é a riqueza do CAIS Coworking, é essa transformação que faz cultural mesmo, porque geralmente a gente tem é outra pessoa que é da mesma atividade profissional minha, então é meu concorrente. Tudo bem, a gente concorre em profissões, mas a gente não compete. E muito pelo contrário, torna-se parceiro em projetos maiores, né? E é o que você falou em relação lá no começo da nossa conversa. Independente do local, lugar, segmento profissional, é a pessoa, né? É a pessoa. Fazer negócio, primeiro a gente faz negócio com pessoas para depois compramos pessoas para depois comprar qualquer coisa delas. E se tem 2 engenheiros, 2 arquitetos, 2 terapeutas, 2 psicólogos, e se eles se unem, acabam pegando projetos maiores. Sim, fazendo e indo a lugares muito mais longe. Tem a frase, né, que sozinho você vai e junto você vai muito mais. Alguma coisa assim. Eu sou bem perdida nesse tipo de frase. Mas é algo parecido assim. Quando você pensa em fazer algo sozinho, você pode até conseguir, mas com outras pessoas se torna muito mais sólido, mais tempo. A experiência que eu tenho como experiência é totalmente diferente da tua. Se unindo, a gente pode, né, unir aí e fazer um projeto muito bom. E as pessoas têm que ver esse lado também, não ver como um concorrente. Eu acredito que hoje, dentro de coworks em Cascavel, você como mentora pode dar todo esse suporte. Sim. Já pensou se só tivesse você? Exatamente. Você teria que crescer pra cima, né? A Porque daí, como é que seria aqui? Isso, a concorrência, quando ela vem, ela faz a gente melhorar. Se você tá esperto no teu negócio, se você tem a expertise, você tá ali, tem outra pessoa que também tem a mesma expertise que você, ela só vai acrescentar para você. Vai somar e vai... Sim, eu lembro quando veio o primeiro cowork após que nós montamos, 3 anos depois chegou o Banzai. E foi tão legal porque eles vieram aqui e falaram, Claudinha, a gente tá chegando em Cascavel também com o nosso cowork e a gente gosta muito do teu, então só para te comunicar, a gente vai estar aí na área também. Olha que legal isso! E a gente se tornou assim, tão amigos, que quando ele vendia eventos para público maior, ele trazia para o nosso cowork. Quando vinha uma startup aqui, eu indicava para ele, porque ele era startupeiro, ele tinha essa expertise, né, de ajudar a startup a crescer mais rápido. E quando tinha alguém que precisava de sala, precisava de um ambiente assim mais administrativo, ele já encaminhava para nós. Olha que conexão perfeita isso! Isso é o compartilhar. Compartilhar. É uma das ideias do cowork, né? Você compartilha sala, espaço, experiências. E isso é muito bom. Você pode compartilhar conosco alguma história inspiradora de uma empresa que passou aqui ao longo desses 12 anos? Tenho várias empresas, né? Mas tem uma empresa, todas que estão aqui conosco, como Charlene, por exemplo. A Charlene é um case de sucesso. Quando ela comentou comigo que ela estava aqui há 10, 11 anos, eu falei, nossa, já é sócia. Isso, já é quase sócia, exatamente. A Charlene tem uma história de superação muito grande, de empreendedorismo pessoal e sozinha, porque é só ela no negócio. E foi muito lindo quando chegou a Blessed. Porque a Blessed veio com todas as línguas, né? Tinha todas as línguas de ensinamento. E ela falou assim, olha, já que a Charlene tem espanhol, então eu vou optar pelas outras línguas. E espanhol fica só a Charlene. Olha que riqueza isso. Não chegou para pegar e tomar o espaço dela. Isso. E hoje elas se completam. Então são 2 marcas assim que eu sou apaixonada. A Charlene é um dos meus casos de sucesso. Hoje ela está aí trabalhando com mentoria para outras empresas, né? Outras pessoas que querem empreender no espanhol. E tem uma empresa que eu sou encantada, que é a Contele. A
A Contele é uma empresa de jornalismo e eles iniciaram com um blog aqui dentro do CAIS e hoje eles têm aí a Contele já atuante, trabalham só com eventos, promovem os maiores eventos de Cascavel. E elas me ajudaram muito no meu crescimento, porque foi elas que conseguiram trazer a linguagem naval para o CAIS. Então, se hoje nós temos os nossos termos navais que a gente utiliza e tudo mais, foi essa riqueza que eles conseguiram inserir. Ancorados, marujos. Isso, docas, mas daí, né, esse mar de possibilidades e tudo que a gente utiliza. A linguagem. Né? E é legal a gente ver, tanto aqui nos painéis, até mesmo quando tem café, assim, uma mensagem, sempre tem um marujo, né, uma própria, a âncora, a corda, então... Não é só isso também, né? Toda a experiência é muito bacana isso. Hoje ela não está mais aqui, né? Não, eles estão na cidade, já estão com um estúdio grande, estão super atuantes. E aí tivemos Felipe Tomazetto, arquiteto aí dos melhores restaurantes de Cascavel, de outras obras lindas, Fernanda Save, que continua sendo a arquiteta nossa, o Rony Franciosi, que é o arquiteto que iniciou comigo, né? Hoje se destaca aí na parte de arquitetura e engenharia para grandes empresas. E, enfim, se eu for colocar no papel... É isso que eu ia dizer. A gente vai ficar conversando bastante tempo. Diego Quenebel, Eliane Gavasso, pessoas de nome na cidade já, né? E que continuam aqui conosco ainda. Eles amam tanto o CAIS que eles ainda têm alguns produtos que eles compram nós, como sala de reunião, sala de treinamento, e assim vai, né? Uma das coisas em relação a eu conheço a Eliane, e lembrei o nome de um dos palestrantes onde eu participei aqui, que é o Ulisses. Sim. Ele passou por aqui, né? Passou por aqui, ficou algum tempo conosco, hoje já está aí em company também, né? E bem legal, Sueli, a conexão que nós fizemos com parceiros. Às vezes a gente pensa assim, veio me pedir parceria, mas eu não tô afim de investir. Gente, a melhor coisa é a parceria. Nós temos o bolo da Nona, que é o nosso bolo de toda quinta-feira, né? Bolachas Thalita, que é a nossa bolacha, né? Aquela bolacha da Nona também, de toda quinta-feira. E ainda nós temos grandes parceiros, como o Sebrae, que está sempre trazendo os cursos e eventos deles gratuito para nós aqui dentro do CAIS, para formação nossa aqui dentro, né? Nós temos parceiros como o Senac, que está sempre atuando também, disponibilizando os cursos deles para nós. Nossa, nós temos uma série de parceria que é de sucesso e que deu super certo aqui dentro. E isso tudo está disponível no site de vocês? Sim. Aberto sempre ao público. Aberto sempre ao público. Isso é muito importante. Aqui nas habilidades empreendedoras que vocês buscam durante todo o ano, busca de oportunidades para que outros possam vir para cá também. Exato. E para vocês também, como você disse, né? Isso. A persistência. Pode falar um pouco para nós aí sobre os pontos? A persistência eu amo muito porque período de Covid, quem não foi persistente fechou o seu negócio. Mas também quem não buscou informação ficou pior ainda, porque não teve uma época para se precisar de mais informação como teve agora, né, nessa transação aí que teve aí de governo, saúde e tudo mais, né? Então, um bom administrador, e isso, a habilidade empreendedora, ela é para qualquer administrador de qualquer negócio, né? Busca de oportunidade, qual ainda a oportunidade latente que tem que ainda ninguém sabe? Qual é o produto novo ou o serviço novo que eu posso estar criando para minha cidade, né? E aproveitando para lucrar. A persistência. Será que eu estou sendo persistente ou insistente no meu negócio? Quanta gente que persiste em algo que não traz retorno financeiro para ele. E ele fica, porque ele acha que ele vai conseguir. Mas ele não muda a perspectiva, a visão do negócio. Então, nesse momento, ele é insistente. O persistente, não. Ele planeja lá no futuro, ele vê que esse negócio tem sim como dar certo, é algo escalável, né? E ele persiste, por quê? Talvez a estratégia que ele usou não foi a correta. Então, ele muda um pouquinho a estratégia, mas ele persiste no mesmo negócio, até chegar no resultado desejado. A busca de informação. Quantas pessoas, quantos empresários ou quantos profissionais, porque quando a gente empreende uma profissão ou empreende um negócio.
Sim. Né? Então, nós trabalhando hoje existe o empreendedorismo, por exemplo, de servidores públicos, né? Qualquer profissional está empreendendo a sua pessoa a qualquer momento. A busca de informação. Tem pessoas que hoje ainda não buscam nem no Google, que é, né, o paizão aí que nos ensina tanto. E para uma pessoa fazer uma busca dessa, não precisa nem escrever, que é só falar, né? Hoje é só falar. Hoje é só falar o que quer. Isso, mas a melhor informação qual é? Como é o meu negócio com relação, né, à minha cidade de Cascavel, ao meu Paraná, ao meu Brasil? Quais são as informações necessárias que eu preciso ter para minha informação, seja ela na área financeira, na área de recursos humanos ou de marketing, que eu ainda tenho que buscar para minha empresa? O que eu não estou falando? Estabelecimento de metas. Se você pegar hoje, vamos pegar aí microempresa, que são as que ainda estão, né, caminhando aí no modelo do negócio dela. Poucas têm metas. Aí, se eu não tenho uma meta onde eu quero chegar, como que eu vou saber se mensalmente eu estou vendendo o suficiente? Ou ainda eu só vou vender para me autossustentar, né? Então, o estabelecimento de metas, ele te permite a ver aonde vai chegar a tua empresa a curto, médio e longo prazo, né? Correr riscos calculados. Gente, quando eu abri o modelo de cowork, eu corri um risco calculado. Porque eu investi um valor na reforma da casa, na compra de equipamentos, mobília e tudo mais, mas eu sabia. Não foi só o aluguel para o seu esposo. Exatamente, não foi só isso. Teve toda uma estrutura por trás. Toda uma infra, contratação de funcionários, né? Sim. Mas eu corri um risco sabendo que, quando que a gente corre o risco? Quando você já está fortalecido em outra área. Então, por exemplo, se eu, por acaso, desse errado esse modelo de negócio, não prejudicaria a minha vida, porque eu teria ainda o meu marido me ajudando. Sim. Agora, quando, por exemplo, o casal investe no negócio, ele está correndo um risco um pouco maior, porque ambos dependem que aquele negócio dê sucesso. Então, eles têm que estar muito bem calculados. Essa semana mesmo, o Diego Knebel falou um pouco sobre transição, né, de carreira. E ele falou assim, eu juntei dinheiro para 12 meses do meu custo que eu tinha mensalmente, sim, para depois eu abrir o meu próprio negócio. Então, isso é correr risco calculado. Sim, eu estou correndo um risco de não dar certo. Qualquer negócio pode não dar certo. Mas eu estou assim, caso não dê, eu não vai interferir na saúde financeira, né, da minha pessoa ou da minha empresa e tudo mais. Planejamento e monitoramento sistemático. Ainda encontramos hoje empresários que não têm um sistema de informação, que não têm um software de gestão. E eu não consigo entender como um administrador consegue administrar uma empresa sem visualizar todo dia os números de gasto, de despesa, de consumo, né? Seja de produto de limpeza, o que mais, ou seja aí de propriamente dos próprios custos fixos de uma empresa, sim, né? Então, planejamento e monitoramento sistemático. Eu planejo comprar, então, energia solar. Mas eu monitoro como eu vou pagar essa energia solar, né? Como que eu vou fazer para controlar tudo isso dentro de uma saúde mensal? Exigência de qualidade e eficiência. Tem gente que diz assim, o meu diferencial é a qualidade. Qualidade não é mais diferencial. Isso é necessário o produto ter, né? Mas qual é a exigência que eu tenho com o meu trabalho ou com a minha empresa que a torna diferente para que ela seja mais eficiente do que o meu concorrente? Como eu estou exigindo? Quais são os processos que eu estou aplicando dentro da minha empresa para que eu consiga monitorar isso, né? Independência. Aqui foi algo que aconteceu comigo. Enquanto eu era dependente do meu esposo, eu era infeliz. E a partir do momento em que eu falei não, eu quero fazer o meu trabalho, a minha profissão virar um negócio. Isso me trouxe independência. Então, a independência, ela é a independência de atitudes, de ações, a independência financeira, é você tornar o teu negócio saudável a ponto que você não dependa mais de banco, de empréstimos e de tudo mais. Então, como está a minha independência dentro da minha empresa, né? Comprometimento. Falávamos hoje numa reunião de equipe sobre o comprometimento. Das habilidades mais importantes hoje numa empresa. Porque quando você abre um CNPJ e você coloca o seu CPF
ser atuante no mercado, você precisa se comprometer, porque senão a primeira pessoa que vai ser comprometida é a sua. E depois você compromete. Se você não tiver comprometimento em oferecer aquilo que você se propôs, você compromete pessoas, você compromete órgãos públicos, você compromete um monte de pessoas que estão ao seu redor. Então, o comprometimento, ele exige demais da nossa habilidade. Porque às vezes eu não estou a fim de me comprometer com aquilo, mas eu preciso me comprometer, né? E o que o CAIS ama fazer, que é a persuasão e rede de contato. Persuasão é algo que a Marina, que é a nossa cowork, ensina muito aqui, né, nas formações dela. Como que eu vou ter uma conversa prazerosa, gostosa, que vai estimular a pessoa a querer comprar o meu produto. Como que eu estou fazendo isso de forma ética, Sim. né? De forma ágil e que eu consiga vender, vamos dizer aí, o meu produto dentro de um tempo de pitch, por exemplo, que é até 5 minutos. Como que é a minha persuasão de conquista das pessoas? E não falo só de conquistar clientes. Falo de conquistar um amor, de conquistar a amizade de uma pessoa, de conquistar a confiança de outra, né? Como está a minha persuasão? Ou será que eu sou aquele chato, né? Ou aquela chata que quando chega as pessoas já acham um motivo para ir saindo, né? E não querem ficar perto. E a rede de contatos, que é o que nós falamos agora, né? Aproveitar a oportunidade que você tem de estar com pessoas, já adicionar ela na sua rede de contato, já curtir o que ela faz, o que ela vende e proliferar todo esse empreendedorismo que está latente, né, do nosso lado. Todo momento é momento de networking. Sim. Né? Em relação ao que você comentou, todos esses pontos aqui sobre o que vocês usam, sobre as habilidades empreendedoras, é muito bom. Eu gostei bastante em relação à parte do planejamento e monitoramento sistemático. Quando a gente fala de transição de carreira, está sendo muito usado hoje em dia. Uhum. Eu tenho um colega meu que está fazendo uma transição de carreira faz 10 anos. Uhum. Eu acho que ele está indo pelo caminho errado, porque eu acho que ele não entendeu como que funciona essa questão. E não é nem pela mudança de segmento profissional, às vezes é por querer. Uhum. Às vezes a pessoa pode estar indo para um lado que às vezes não é o lado dela. Sim. E é falta, às vezes, também de conhecimento da própria pessoa. Não buscar informação. Às vezes, quando eu falo de oportunidades, eu sempre uso a palavra oportunidade criada. Porque todo momento você tem uma oportunidade, mas se você não buscar, não se informar e não fazer um planejamento, não é para ti. Sim. Ah, nossa, ela teve uma oportunidade, ela teve sorte. Não, a pessoa foi atrás, buscou. Se você não tivesse ido em Curitiba, se você teve o interesse de abrir aqui um cowork, se você não tivesse buscado uma casa, se você não tivesse lá nos 40 metros quadrados com 8 pessoas, não tivesse feito algo lá atrás, Sim. essa oportunidade, buscar a oportunidade para ter o CAIS hoje e ser o que o CAIS é, não teria acontecido se você não tivesse dado o primeiro passo, porque as pessoas ficam assim, pensando, a grama do vizinho é mais verde. Correr um risco sem fazer um planejamento, mas a empresa do fulano deu certo. Mas há quanto tempo ele tá lá? Isso. Há quanto tempo ele iniciou o projeto? Como que é? Ninguém calça as nossas sandálias para saber como que foi toda a trajetória, para saber se o calo apertou, se o sapato tá doendo. Isso. Porque tudo que você contou para nós hoje, falando de toda a estrutura, de como foi, como você montou, de todas as dificuldades que passou, das empresas que estão aqui, que foram para fora, é uma grande... como que eu posso usar essa palavra para poder concluir o meu pensamento? Foi uma grande trajetória de vida ao longo de todos os seus 25 anos, mas é um legado. É um legado. Acho que é um legado porque você consegue deixar como inspiração para outras pessoas, Sim. né? Porque tem pessoas... Um dia eu tive a pergunta assim, você já teve vontade de desistir? Várias vezes. Várias vezes eu pensei em fechar o CAIS. E toda vez que eu pensava isso lá no início, porque, imagina, era um segmento que não tinha literatura. Não tinha tese para modelo de cowork. Não tinha, só tinha vivência, as primeiras vivências. Já ouviu as palavras malucas? Assim, doida! Sim, exatamente. E a pessoa diz assim, você está insistindo em algo que você nem sabe se vai dar certo. Mas no meu íntimo eu tinha certeza que ia dar certo.
Porque o que eu planejava fazer, as inspirações que eu estava pegando de outros lugares, porque eu sempre digo assim, quer ter inspiração para o seu negócio, vai conhecer o outro. Vai para a cidade vizinha, coloca ali quem é o melhor do segmento e vai visitar. Compra uma passagem, seja de ônibus, de avião, de carro, vai visitar essa empresa, pede, olha, posso fazer uma visita? Pega inspiração para trazer para o seu negócio. Né? E ainda, além de tudo, é ter assim ainda a honra de poder dizer, o meu inspirador foi tal. Por exemplo, a nossa casa de apoio, o nosso maior inspirador foi o Daniel Godry, que é um palestrante famosíssimo da área motivacional de Curitiba. Ele tinha essa casa em Curitiba. A Casa Dona Vani é um nome já de lá? Não, lá é Casa de Maria. Ah, sim. É, mas é o mesmo modelo de negócio, sim. né? Uma casa de hospedagem gratuita para pessoas que vêm a tratamento médico. Então, ele foi nosso inspirador. Então, quem é que te inspira? Né? Quem é que te inspira a ser um ser humano melhor? Quem é que te inspira a ser um profissional melhor? Da onde vem esse desejo de ser melhor, né? Isso é legal, né? Ouvir isso com frequência é muito bom. Você hoje, como teve alguém que te inspirou, acredito que você deve inspirar muitas outras pessoas em Cascavel. Não só em Cascavel, né? Porque o Cais Cowork, ele acredito que é conhecido a nível Paraná, Brasil, enfim. Porque já é referência, né? Nós somos a segunda melhor cidade do país. Sim, então nós estamos muito bem. Em relação a toda a sua história, a trajetória de vida sua, pessoal e profissional, para nós finalizarmos a nossa conversa e agradecer o seu tempo que esteve aqui, se você pudesse resumir uma única palavra, tudo que você viveu, uma maneira de se sentir feliz, alegre e dar continuidade para que isso possa seguir por muitos anos ainda. Como que você finalizaria a nossa conversa? Ai, que bacana. Eu acredito que é assim, a permissão de me transformar numa pessoa melhor nesse longo tempo que eu tenho profissional, né? Porque aí veio formações, aí veio inspirações, aí veio estudos, né? Eu tô sempre aberta a aprender com outro profissional que está comigo. E veio as doenças, eu passei por um câncer, estou finalizando meu tratamento, faltam 3 meses, então eu tô em contagem assim regressiva e que me fez me tornar uma pessoa melhor. Obrigada, Cláudia. Não podíamos terminar diferente, né? Não vou prolongar isso, mas não aparenta em nenhum momento que você está passando por isso. Então, eu acredito que você é uma mulher muito forte. Porque passar pelo que você passa e já está nessa reta final e não parecer... É só para os fortes mesmo, né? Só para... eu acho que assim, eu me permito chorar quando eu preciso, sim, né? Eu me permito contar um pouco, às vezes é a necessidade de contar um pouquinho disso, porque parece que cura, né? E eu também me permito ver que os milagres estão aí todos os dias, todos os momentos, mas assim, a riqueza dessa doença que eu passei, né? Que eu já digo que eu passei, que eu já tô curada, foi ela me transformar numa pessoa muito melhor. Porque quando a gente passa por esse corredor, você vê que você precisa de muito pouco para ser feliz. De muito pouco. Obrigada por compartilhar. Obrigada a você. Ai, meu Deus. Então, a gente encerra, né? Somos gratos aqui, Daiane, Anderson e eu. Somos gratas pelo teu tempo, a sua disponibilidade, a sua história. E acredito que nós vamos ficar bastante tempo com você, porque, como você disse, o Cais... Como que você falou? O ponto não é o ponto mais importante. É o porto seguro. O porto seguro. É o lugar mais importante de um porto. O lugar mais importante de um porto. Então é isso aí. Muito obrigada. Obrigada a vocês. É isso, obrigada, gente. Agradecemos a quem compartilhou, a quem assistiu. E se você quer conhecer o Cais, saber como que é esse lugar, que maravilhoso, conhecer essa pessoa que é a Cláudia, saber como que funciona, tem uma ideia, tem um projeto, precisa de um espaço, precisa de um lugar, venha conhecer o Cais. E se você quer ter a sua empresa divulgada aqui, junto conosco, como parceiro nosso no Cascacite Podcast, entre em contato conosco também. E eu vou guardar meu presente, tá? Se vocês quiserem, um de vocês vão ter que vir aqui no Cais comprar. E esse é meu kit viagem agora. Obrigada, Cláudia. Gente, é isso. Obrigada. Ai, meu Deus.
eu quase chorei agora.